Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Estamos aqui para mais uma palestra, mais um estudo do nosso Rita de Cássia. Agora, já em julho, desde o comecinho de julho, com nossas reuniões públicas presenciais, com algumas delas. Nós temos reuniões públicas de segunda e quinta, às 19 horas, aos sábados, às 17 horas, e de terça pela manhã, às 10h30. Mas a nossa casa nunca fechou. As portas da nossa casa são o site www.rita.org.br. Lá no site tem todos os nossos estudos, todas as nossas campanhas. Atualmente, a gente tem uma campanha muito importante, que é a campanha do cobertor. Lá na Rocinha, a gente tem um problema muito grande quando chega essa época de julho, por causa que o pessoal é muito frio, muita umidade. Então, eles precisam muito de cobertores, agasalhos. Então, a gente convida que vocês entrem lá no site para dar uma olhadinha na forma de colaborar nessa campanha. E, inclusive, lá no site, tem também o nosso acolhimento fraterno. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, se você souber de alguém que esteja passando por alguma dificuldade e quiser conversar com um trabalhador da casa, se você entrar lá no acolhimento fraterno, tem um contato de todos os trabalhadores com quem você pode desabafar, conversar, quando você estiver se sentindo bem, não estiver se sentindo bem. Bom, agora vamos aos estudos, à palestra do nosso querido André Marinho. E, antes disso, vamos nos concentrar, colocarmos com o coração aberto, com a mente bem tranquila e fazer a nossa oração. Pedindo ao Senhor Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão, aos amigos espirituais que estão aqui nesse momento dirigindo esse trabalho e que estão nos envolvendo com tanto carinho, a Rita de Cássia, a Maria de Nazaré, que envolvam todos que estão assistindo. E pedimos a Deus um envolvimento especial ao André Marinho nesse instante, para que ele possa trazer os seus estudos com muita tranquilidade, com muita paz. E assim, concentrados, pedimos a Deus nosso Pai que nos permita iniciar esse trabalho de hoje. Graças a Deus. Olá a todos que estão assistindo a esse nosso estudo. Que Jesus nos abençoe. É uma alegria podermos estar aqui hoje contribuindo mais uma vez com as reflexões que são importantes de nós tratarmos. E hoje nós vamos falar sobre um item que é muito conhecido de todas as pessoas. É um item muito bonito e interessante de nós escutarmos, de estar no nosso pensamento, estar na nossa reflexão, que são as bem-aventuranças. Esse é o tema de nosso estudo hoje, de nossa palestra, as bem-aventuranças. E é importante nós, nesse momento, evocarmos as bem-aventuranças narradas por Jesus, trazidas por Ele, ensinadas para nós por Ele, porque as bem-aventuranças
sempre referem-se a uma condição de felicidade. Eu diria até de outra maneira, referem-se a uma condição de pacificação. E é tudo que nós estamos precisando no mundo que nós estamos vivendo, no nosso país. Nós estamos precisando de pacificação. Pacificação não é passividade. Pacificação não é preguiça. Pacificação não é alienação. Pacificação é a construção dentro de si de uma compreensão mais profunda de todas as coisas que aconteçam. Pacificação requer uma sensibilidade, diríamos então aqui, espiritual, para que nós possamos abordar as situações da vida que nos acontecem e que acontecerão adiante e que têm acontecido durante tantos séculos na nossa história coletiva e na nossa história individual. Então, pacificação se trata de como nós abordarmos o que a própria vida é, com as suas circunstâncias, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Seja do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual. Nós precisamos disso. Cada vez mais, nós precisamos nos nutrir de uma sensibilidade maior para abordarmos a complexidade dos problemas que nós vivemos. A maneira como nós raciocinamos, a maneira como nós construímos a nossa sociedade, o modo como nós respondemos aos problemas e às questões, não tem resultado em pacificação. E é por isso que o Evangelho vem nos apresentar toda uma grandiosa perspectiva sobre o que a vida é, o que o ser humano é. Por que nós vivemos aqui e que sentido nós temos que dar a esta vida do aqui e do agora? E complementados pela explicação da doutrina espírita, cuja premissa básica situa-nos como uma alma imortal, podemos então ter mais uma possibilidade de informação, mais uma estrutura de pensamento para nós buscarmos ver a vida com outros olhos. Buscarmos que a pacificação não seja apenas um bem-estar, mas que seja uma atitude mais complexa e com consequências que não estejam apenas portas adentro de nós, mas para além de nós. Porque a pacificação, ela é contagiante. Ela não é um sentimento egoísta. Ela não é um sentimento apenas do indivíduo, mas ele é algo que tem uma capacidade de transmissão e de uma irradiação para outras tantas pessoas que se acerquem daquele que é a pessoa pacificadora, ou poderíamos dizer pacífica, porque pacífico é a atitude de quem já conquistou este olhar para a vida. E pacificadora é a pessoa que, conquistando esse olhar, esforça-se para imprimi-lo coletivamente. Jesus era um homem pacífico e pacificador. Nós, que somos espíritas e que somos cristãos, temos que refletir muito seriamente sobre isso. Numa sociedade como a nossa, tão marcada pela violência verbal, pela violência física,
pelos preconceitos, pela intolerância religiosa, numa sociedade como a nossa, tão caracterizada ainda, infelizmente, pela raiva e pelo ódio, quando se discutem ideias, quando se debatem projetos, quando há confrontações diante de questões da nossa sociedade. Nós que somos espíritas e cristãos, precisamos participar desta sociedade, cada qual ao seu modo e cada qual com a vocação que tiver para esta participação. Mas a nossa participação precisa conter a pacificação. A nossa participação tem de conter este espírito pacificador. E eu torno a dizer que por pacificação não estamos falando nem de alienação, nem de fingir que não percebemos as coisas, né? Nem de uma diplomacia forçada. Por pacificação, nós estamos entendendo como nós vamos olhar para as situações sociais, políticas, econômicas, emocionais, espirituais, psicológicas, urbanas, todas as que quisermos, a partir de uma perspectiva altamente comprometida com a paz. As bem-aventuranças de Jesus são manifestações desta pacificação. As bem-aventuranças, essa expressão, bem-aventurados, ela contém algo que coloca-nos tanto no presente quanto no futuro. É bem-aventurado desde agora aquele que age de tal ou qual maneira. É bem-aventurado desde agora aquele que tem tal ou qual condição. E vai ser bem-aventurado também este que tem tal ou qual condição. As bem-aventuranças, essa expressão tão delicada, tão bonita do Evangelho, não é uma invenção de Jesus, né? Em textos mais antigos da Bíblia judaica, já se falava sobre as bem-aventuranças em expressões exatamente iguais, porém, em bênçãos a assuntos que eventualmente poderiam ser diferentes, mas que contêm os mesmos princípios. Os salmos do rei Davi contêm bem-aventuranças. O primeiro salmo do rei Davi abre com uma bem-aventurança. Os provérbios, o eclesiástico, que são livros de sabedoria da Bíblia judaica, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, também contém bem-aventuranças. E Jesus propagou a bênção das bem-aventuranças não apenas no chamado Sermão do Monte, mas ele propagou essas bem-aventuranças em outras passagens que estão espalhadas nos evangelhos e também no livro Apocalipse e, eventualmente, em algumas cartas dos apóstolos. Mas hoje nós vamos ler e fazer um breve comentário. Breve porque as bem-aventuranças merecem de nós um acolhimento, merece de nós uma reflexão profunda, uma reflexão delicada sobre cada uma dessas expressões. Se nós pudéssemos, os que estão assistindo, estimulados pelo nosso estudo e por outros tantos estudos, se nós pudéssemos pegar uma bem-aventurança e ficar meditando com essa bem-aventurança ao longo de uma semana inteira, que riqueza que isso produziria para nós? Nós pegássemos a frase, a decorássemos, é uma frase simples e pequena, e buscássemos ver nas situações da vida doméstica, coletiva, da nossa vida emocional, onde essa bem-aventurança se manifesta. Com certeza seria um exercício de grande importância e de grande, diria,
desenvolvimento de nossa sensibilidade, nós lidarmos com o texto da bem-aventurança. Isso é muito importante. Lidar com as palavras de Jesus diariamente, lê-las, decorá-las, como nós muitos conhecemos, decora a oração do Pai Nosso, conhecermos os trechos, isso tudo para que nossa alma vá ficando permeada dessas palavras, da vibração desses sentimentos, da entonação que nós vamos descobrindo, que poderia ter sido feita por Jesus e pelo evangelista quando escreveu. Bem-aventurados, quer dizer, como seria dadivoso se nós fizéssemos o exercício espiritual de nos habituarmos a lidarmos diariamente, cotidianamente, com as palavras santas, sagradas das Escrituras. Jesus começa a sua bem-aventurança, a sua prédica da bem-aventurança, que, como eu disse, não é exatamente um discurso, é mais do que um discurso, é uma bênção concedida. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles, dos pobres, é o reino dos céus. Reino dos céus, que significa também reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. A que pobreza Jesus se refere? A que sensibilidade ele está se referindo? Ele está se referindo aqui, sim, a uma situação muito perplexa, muito, como eu diria, que causa muita perplexidade. A situação de haver pessoas que não têm o básico para comer. Isso não é uma constatação do IBGE. Isso não deve ser uma realidade dada como certa do nosso país e de vários países do mundo. Isso não pode ser um número. Isso é algo sério. E é muito sério para Jesus, porque o alimento é um dom de Deus. O alimento é dado pela vida, pela natureza. Não é o ser humano quem inventou as sementes. Não é o ser humano que inventou o processo da vida vegetal e também da vida animal. Não. Se há uma dádiva da natureza para todos os habitantes do planeta, o que acontece de não serem todos os habitantes do planeta a poderem receber esta dádiva e este direito divino? O que acontece? Acontece que nossa sociedade, portanto, nós que estamos nessa sociedade, nós que somos encarnados, quer dizer, estamos encarnados mesmo, carnificados nessa história espiritual, nós não conseguimos ainda construir meios justos de o processo natural acontecer. A maneira como nós inventamos e organizamos a nossa sociedade e, portanto, todos nós temos cooperação nessa situação, senão não estaríamos encarnados. Isso nos toca a todos. Infelizmente, é uma estrutura, seja ela social, econômica, política, urbana, que não permite que a dádiva da natureza, portanto, o dom de Deus, o alimento para todos, chegue ao lar de todas as famílias. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres, ele está evocando por trás desse conceito
o erro, a injustiça, o equívoco, a gravidade da situação de nem todos terem o que comer. Não é por um acaso que na oração do Pai Nosso ele diz: Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. É justo todos os seres humanos terem o alimento e o dom e o alimento de cada dia. E nós vivemos numa sociedade e nos confrontamos, sobretudo nós, que vivemos numa cidade urbana como o Rio de Janeiro, que o tempo todo nós estamos de frente com a miséria absoluta, não há como nós não olharmos para isso e não devemos naturalizar. Porque isto é um erro da nossa estrutura social. E todos nós, de alguma maneira, temos que garantir àqueles que recebem, àqueles que não têm o alimento, dom de Deus, esse direito. Então, é muito sério, porque a primeira bem-aventurança já expressa a pobreza. A pobreza nesse sentido. Material, sim. Bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque a esses que carecem tantas coisas e o alimento básico, a maneira de existir e a existência é o primeiro direito que o ser humano tem e, portanto, a existência fica ameaçada com a ausência de alimentos, obviamente, é óbvio isso. Esses são bem-aventurados. Esses merecem um respeito, merecem um cuidado, merecem uma atenção que nem sempre nós estamos aptos para dar. Então, eu digo isso porque essa bem-aventurança inicial que Jesus abre para nós é uma bem-aventurança muito importante, que me lembra uma história vivida pelo nosso querido Chico Xavier com uma de suas amigas, uma grande amiga nossa, nossa mestra e amiga Dona Susana Mouzinho. Lembra-nos a história de que um dia eles estavam andando na rua Marquês de Olinda, em Botafogo, né? Marquês de Olinda, é Marquês de Olinda, né? Aquela rua. Estavam andando ali em Botafogo e havia um morador de rua, isso nos anos 70, né? Um morador de rua. E o Chico tinha muita sensibilidade e ele tinha uma prática, não sei se vocês sabem, ele andava sempre com notinhas pequenas, também ele tinha um recurso financeiro limitado, né? Mas em vários bolsos. Então sempre ele, quando encontrava com uma pessoa, dava aquela notinha, depois encontrava com outra, ele sempre saía com a roupinha repleta de notas para ele distribuir. Porque ele não tinha o hábito de julgar a pobreza. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes quer se julgar demais, né? Quer se julgar sem se saber o que é passar por aquela situação. Porque é muito simples eu dizer que é errado dar dinheiro, né? Muito simples isso, mas o que é uma vida na rua? O que é passar fome? O que é não ter um lar para viver? O que é ser dependente de drogas por causa da péssima situação de vida? Se com muito menos, muitas vezes, nós nos tornamos dependentes de medicamentos para poder suportar certos momentos de nossa vida. Isso é tão comum na nossa sociedade. Quer dizer, então, por que lançar um julgamento não pacífico, não amplo, não sensível e delicado a essas pessoas
e simplesmente rotulá-las disso ou daquilo. Chico Xavier não fazia dessa maneira. Então ele levava o dinheirinho e dava o dinheirinho para as pessoas. E é claro que ele não era ingênuo e sabia que às vezes o dinheirinho era para comprar uma cachaça, sim, porque acontece, a gente sabe disso, né? Nem sempre o dinheirinho que a gente dá na rua, a pessoa vai comer comida. E ele dizia também, não é? Mas às vezes, essa cachaça que a pessoa está tomando é o cobertor que ela não tem, é o abraço que ela não recebe, é o medo que ela sente, é o remédio psiquiátrico que ela não tem para tomar, uma série de questões. Então, que a gente não entre no julgamento. E ele fazia assim. E então, estando nessa rua no bairro do Flamengo, no bairro do Flamengo, ele viu um espírito e ele ficou muito sensibilizado, porque ele viu ao lado do mendigo um espírito muito radioso, um espírito de uma beleza que ele ficou encantado, de uma elevação espiritual muito grande. E esse espírito estava ajudando o morador de rua a ter coragem de pedir. Porque se ele não pedisse e não tivesse o dinheiro, ele poderia padecer de tal problemática física que poderia vir até a desencarnar. E esse espírito radioso, de uma sabedoria grande, de uma elevação espiritual, estava ao lado, incentivando: peça, peça, peça. Tenha coragem de pedir. Porque todos nós sabemos, ou podemos imaginar, o quão humilhante é esta situação. Então, Chico passou e viu o homem não teve coragem de pedir. E o Chico começou a procurar o dinheiro, como ele sempre fazia, para dar àquele rapaz. E ao procurar, ele percebeu que ele não tinha. Então André Luiz, o espírito também André Luiz, que estava ali junto também, disse assim: Chico, peça a Suzana emprestado. Suzana era a nossa amiga que estava com o Chico. Peça a Suzana um valor emprestado e diga a ela que este dinheiro, quem quer dar sou eu, André Luiz. Então ela tinha um dinheirinho na bolsa, deu o dinheiro e assim o rapaz foi ajudado. Bem-aventurados os pobres, porque uma pessoa que vive esse contexto, que vive essa problemática, ainda que esta problemática, conforme o Espiritismo nos ensina, deite raízes em histórias complexas de vidas pregressas, ainda assim, todos somos dignos dessa misericórdia. E também os pobres que vivem essa situação. E por isso Jesus começa: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Segue para falar: bem-aventurados os mansos. E aqui é um ponto muito bonito, muito interessante, porque herdarão a terra, a mansidão. José, pai de Jesus, era um espírito manso, era um homem sereno, era um homem calado. Nós não temos uma única palavra dele em todo o Novo Testamento, mas ele sempre esteve ali ao lado da infância de Jesus, junto à sua esposa Maria e à família. Era um homem de sensatez, de silêncio, a mansidão. A mansidão é essa característica, eu diria, talvez até um pouco mais avançada do que a pacificação. Porque tudo está manso dentro da pessoa, tudo está amansado, vamos assim dizer, tudo está serenado. Ela entende as coisas de uma maneira
muito ampla. A mansidão, torno a dizer, não é ser passivo. A mansidão é aquela frase que Santa Teresa d'Ávila dizia em sua belíssima oração: nada te espante. É essa condição de que nada espanta a alma experiente com sabedoria. Nada espanta porque ela está aberta para entender que qualquer coisa pode vir e tudo o que venha merece ser acolhido com amor e com afeto. Tudo que venha do outro precisa vir e ser transformado em mim com mansidão. Pela mansidão do caráter, pela mansidão da visão do mundo. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra, que terra é essa? A terra prometida, tão pregada pelos judeus da época de Jesus, a terra de tantas esperanças, a terra não é apenas o território físico, a terra é a esperança por um outro mundo. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão este outro mundo. Eles herdarão esta outra condição da humanidade, porque eles estão aptos para viver uma outra humanidade. Eles estão aptos para viver o reino de Deus na terra, para da terra viverem aquela esperança, a terra prometida, no sentido de que há ali uma aliança perpétua, sentida e vivida entre os seres humanos e Deus. A aliança outorgada por Deus para os seres humanos. Bem-aventurados de Jesus, os aflitos com o mundo, seja pela fome, seja pelas injustiças, seja por não se compreender. Todos os aflitos merecem ser bem-aventurados, merecem uma bênção. Todos merecem ser consolados. O consolo não há de ser negado a ninguém. E os aflitos também merecem esse consolo. Que saibamos ver isso. Aflitos. Aflitos não são inferiores. Angustiados não são menores. Não. Todos merecem a bênção dada por Jesus nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não é uma seleção de privilégio. Só quem tem tais privilégios ou que alcançou tais patamares merecem a bem-aventurança. As bem-aventuranças é um direito de Deus dado para o ser humano. Os aflitos, os pobres, os mansos merecem ser consolados. Porque, afinal de contas, quem não é aflito? Quem não se aflige? Quem, muitas vezes, mesmo os mais mansos, nessa vida humana nossa, não entra em aflição, como o próprio Jesus entrou no horto. E mereceu o consolo, como narra as passagens em que os anjos vieram, quando ele estava chorando, lhe consolar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E justiça não é justiçamento. Justiça talvez seja a virtude mais difícil de nós alcançarmos enquanto humanos. Porque a justiça necessita um equilíbrio perfeito de todas as relações. É muito difícil nós sermos justos. Victor Hugo, o escritor francês, dizia: é fácil ser bom, difícil ser justo. Porque justo não é uma visão arbitrária, individual, que eu faça. Justo só é justo, como é o processo, devido ao processo legal, na justiça deveria ser assim, e busca ser assim do ponto de vista do ideal, quando
todas as partes são ouvidas, todos os meandros são conhecidos, os atenuantes são considerados, assim como os agravantes. Todo o contexto social, haverá um dia na nossa humanidade, no futuro, em que nós saberemos equacionar melhor tudo isso, inclusive do ponto de vista físico. Tem dias que a gente acorda pior porque dormiu pior. Isso influencia na nossa ação. Tem dia que nós estamos mais irritadiços porque temos um problema, isso influencia na nossa situação. Tem dia que estamos sonolentos, tem dia que estamos apáticos, tristes, cansados. Quer dizer, tem dias que nos alimentamos mal, tem dias que o sol nos abrasa exageradamente para a nossa sensibilidade. Tudo isso repercute nas nossas ações, não é? Tudo isso faz com que a gente dê uma resposta atravessada, ou ao contrário, faz com que a gente tenha mais predisposição à delicadeza. Um dia, no futuro, tudo isso também será analisado. Então, ser justo é muito difícil, porque é preciso considerar tudo o que envolve aquela situação para a justiça se fazer. Não é por um acaso que Deus, na tradição judaico-cristã, é sinônimo de justiça. Porque só a onipresença dele garante a absoluta justiça, que é diferente, naturalmente, da justiça humana que nós fazemos. E dentro da justiça está incluída a mansidão, está incluída a pacificação, não está excluída, mas incluída. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, não aqueles que querem um justiçamento rasteiro e simplório, mas aqueles que querem compreender as coisas a partir de uma perspectiva muito mais ampla de Jesus, porque serão saciados. Porque a justiça, a necessidade de justiça é como uma fome. Os espíritos que são mais sensíveis e eu diria até mais evoluídos, eles têm fome e sede de justiça, porque eles querem o equilíbrio de todas as coisas dentro da ordem justa. E eles serão saciados, porque buscam imprimir nas suas relações individuais e coletivas, embora as limitações humanas, embora a limitação física mesmo, nossa, não podemos saber de tudo e lidar com tudo ao mesmo tempo, mas dentro da possibilidade, nós podemos trilhar esse caminho, esta sede, que eu torno a dizer, não tem nada a ver com vingança e nem com justiçamento, mas muito ao contrário. Justiça tem a ver com uma profunda compreensão das circunstâncias. Indo para o final da nossa palestra, faltam 10 minutos. Bem-aventurados os misericordiosos. Isso é lindo. É a única bem-aventurança em que há uma correspondência perfeita entre a ação e a consequência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só alcança misericórdia de Deus, no sentido de que só abre-se para receber a misericórdia de Deus aquele que é capaz de dar misericórdia. Então, quando nós somos duros de coração nos nossos juízos, e aí eu não estou falando que nós não devemos exercitar o nosso pensamento crítico. Devemos. Mas quando nós somos duros, maledicentes até, ou diria, irresponsáveis na nossa avaliação, porque nós podemos errar na avaliação, isso é uma coisa. Agora, ser irresponsável é outra coisa. Quando nós somos irresponsáveis na nossa avaliação, nós nos impedimos de receber a misericórdia. Nós nos impedimos de nos abrirmos para a misericórdia. Não é que Deus não nos dê a misericórdia,
É que o endurecimento do nosso coração nos coloca nessa posição de nos fecharmos. E aí não há hipocrisia dentro da criação de Deus. Se nós nos fechamos para o outro, se nós não somos misericordiosos, nós não conseguimos receber misericórdia. É por isso que Jesus disse, também na oração do Pai Nosso, perdoa, meu Deus, as nossas ofensas, na mesma medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Só posso pedir perdão a Deus na mesma medida em que eu também consiga perdoar, porque eu só posso receber o perdão de Deus na mesma medida em que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Diz Jesus, bem-aventurados os puros no coração. Essa talvez eu acho que seja a maior de todas as bem-aventuranças. Os puros, a pureza. Olha, como associar pureza com justiça? Justiça com sede de justiça e fome de justiça. E ao mesmo tempo associar isso à mansidão e à compreensão de que existe na vida humana a aflição em todos os espíritos. Isso tudo dentro da pureza, só os puros no coração. Quer dizer, só aqueles que se assemelham a Deus nesse sentido. É por isso que Jesus fala, porque no livro Gênesis e nos Salmos diz isso, né? Deus é puro de coração. Então, só aqueles que buscam, ou no caso aqui eu não diria buscam, os que alcançam esta suprema condição de pureza, e aí eu digo, a pureza contém tudo isso que nós falávamos, esses verão a Deus. Não é uma expressão qualquer usada por Jesus. Ver Deus na Bíblia é algo raríssimo. Moisés viu Deus face a face, né? Nesse sentido simbólico que nós naturalmente trazemos. É uma expressão rara, os que veem a Deus. No livro Apocalipse, João vê o trono de Deus, mas não vê Deus. O que é ver a Deus? No livro dos Espíritos tem essa questão. Os espíritos puros. E lá diz, os puros são os que verão a Deus. A semelhança das bem-aventuranças. Para ir terminando. Bem-aventurados os que promovem a paz. Porque quem promove a paz é chamado de filho de Deus. Quem não promove a paz não é chamado filho de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Acho que isso é um critério de avaliação importante que nós temos que ter com relação às pessoas com quem nós convivemos, aos políticos, ao meio social, quem promove a paz e não quem promove o ódio, a guerra, a dissensão. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E por fim, é como se Jesus encerrasse, pelo menos esse trecho, de uma maneira forte, dizendo: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Por que eles são bem-aventurados? Porque nesse mundo que nós vivemos, nós sabemos que buscar a justiça tal qual nós falávamos, não é justiçamento e não é vingança. O mundo não interessa-se, o mundo não quer, o mundo não aceita de um modo geral. Então, aqueles que lutam por viverem esta situação de justiça, de equilíbrio, esses são muitas vezes perseguidos, zombados, não é? Achincoalhados, como diz Jesus na continuação, injuriados. Esses
merecem o reino de Deus, de Jesus, porque é deles o reino de Deus. Então, queridas e queridos irmãos, irmãs que estejam assistindo o nosso estudo, as bem-aventuranças, Gandhi disse, né? Se todos os livros do mundo fossem perdidos e sobrasse o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, tudo estava salvo. Eu não sei se eu concordo com ele, porque eu acho que tem outras passagens que também são muito lindas, como o Pai Nosso, com a própria crucificação de Jesus e ressurreição. Eu acho que se a gente perdesse isso tudo, seria muito triste para a humanidade. Mas eu entendo naturalmente a expressão que um dia nós possamos olhar o mundo dessa maneira. Que um dia nós possamos ter essa delicadeza de olhar as coisas a partir desta perspectiva. E que nós, como espíritas e cristãos, nos esforcemos para, desde agora, buscarmos olhar a vida não a partir da ótica e da lógica que nós já estamos habituados, mas a partir desta poderosa e portentosa lógica. Que Jesus nos abençoe, assim seja. Obrigada, André. Gratidão com esse estudo tão lindo, com essas observações que você fez do nosso dia a dia, de como a gente pode ir aos pouquinhos mudando o nosso jeito de ser. E assim, calmos e tranquilos, agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos que aqui nos envolveram, a Maria de Nazaré, e pedimos a permissão a Deus, nosso Pai, para encerrar esse estudo de hoje. Graças a Deus.